Há uns 2 vídeos atrás, a gente começou uma discussãozinha bem interessante. De um lado, sofistas, aqueles professores itinerantes, que começaram a propor que a filosofia, ao contrário do que os pré-socráticos pensavam, ela não deveria buscar a verdade. Isso é perda de tempo. Na verdade, o que devia fazer? Olhar a retórica, um lado prático da filosofia. A filosofia serviria para convencer as pessoas. A persuasão seria o principal elemento da filosofia. Ora, depois disso a gente viu o quê? Que o Sócrates vai se contrapor a essa visão. Ele vai tentar retomar com todas as forças a ideia original do que é filosofia. Não, filosofia é busca da sabedoria. E ele vai começar aquele longo processo que vai durar a vida toda dele de esclarecimento do povo ateniense. Aquele processo de usar a dialética, que se compõe de 2 partes, a ironia, para a pessoa chegar naquele ponto em que ela percebe, puxa, é verdade, eu não sei o que eu achava que sabia. Para depois os 2 caminharem juntos, tentando chegar a uma definição universal, ao conceito. Foi aí que a gente parou, nessa pequena disputa. Pequena. É a disputa que vai colocar a filosofia no rumo que vai seguir por séculos e séculos, que é o nosso rumo. A gente viu quando falou dos sofistas, que o Gorgias, um dos sofistas mais famosos, ele traçou uma série de argumentos para rebater a ideia de que o ser é ou não ser não é. São a série de argumentos que tentam mostrar que nem ao menos a filosofia é capaz de alcançar esse tipo de conhecimento dos fundamentos das coisas. Não dá para fazer. Então não tem por que perder tempo com isso. Ora, a gente viu que o Sócrates vai tentar se contrapor, falar não, dá, a filosofia busca o conceito. Só que faltou responder, então como é que faz? Como é que resolve esse problema? Para entender exatamente qual é o problema que a gente está falando, a gente vai voltar ao início dele, ao Heráclito e ao Parmênides, 2 pré-socráticos, extremamente importantes. Veja, vamos começar pelo Heráclito. Hoje, eu sou um cara bonitão, forte, cheio de saúde. Imagina daqui 40 anos, um bagaço velho, destruído, acabado, andando todo torto. Como é que você sabe que eu, Alessandro, de hoje, com 30 e poucos anos, é a mesma pessoa quando tiver com 80? Imagina que você ficou todo esse tempo sem me ver. Aí você me encontra na rua. Como é que você vai olhar pra mim e falar, poxa, é o Alessandro? Porque tudo em mim mudou. Absolutamente tudo. Não tem nada igual. Cabelo caiu, tô andando torto, pele enrugou toda, não enxergo mais direito, ando com dificuldade, todo curvado. Como é que você sabe que esse Alessandro daqui 40 anos é o mesmo de agora? Se mudou tudo, o que permaneceu igual? É exatamente esse o ponto de partida do Heráclito. Ele vai olhar para as pessoas, ele vai olhar para o mundo, ele vai olhar para o cosmos, como um pré-socrático fazia. Só que ao invés de tentar dizer que há algum elemento que é estável, que não muda, que é a origem de todas as coisas, ele vai falar, não, o erro está aí. Olha para o lado. Nada permanece. Imagina um rio. Será que você consegue entrar no mesmo rio 2 vezes? As águas serão as mesmas? Impossível. Você pisou no rio, como a água está correndo, assim, no segundo momento que você pisar de novo, são outras águas. O seu corpo, ele acaba se refazendo por volta de 4 anos, suas células mudaram. São outros átomos de carbono, tudo muda. O mundo inteiro muda. E o Heráclito vai dizer, é isso. É isso que constitui o mundo. Não tem nada estável. A única coisa que não muda nesse nosso universo é a própria mudança. É o próprio processo de mudança. Ele vai dizer que o nosso mundo é devir. O que é devir? É o vir a ser. Ele está sempre em processo de mudança. Ele nunca é o mesmo. Por isso que, nesse espírito pré-socrático, ele vai dizer, até tem um elemento que nos dá a ideia disso que eu estou falando. Ele vai falar que é o fogo. Ele não está dizendo que o fogo é o elemento a partir do qual tudo se originou. Ele está tentando demonstrar que o fogo
explica muito bem o processo de mudança que ele está se referindo. Por quê? Você pega uma madeira, bota fogo nela, o que acontece? Ela vai se transformando durante o processo da queima. Ela deixa de ser uma coisa e se transforma em outra. O Heráclito vai dizer, é exatamente assim que é o universo. Ele muda. Ele vai dizer que o universo é uma tensão. Imagina um arco e flecha. Imagina a corda, aquele fio fino. Como é que ele faz para conseguir lançar uma flecha longa? Lançar uma flecha bem longe. Aquele fio pode estar assim, ó, todo mole, todo frouxo. Não. Ele tem que estar bem esticado. Inclusive dá bastante trabalho de colocar. Você tem que puxar bem porque está bem tenso. Ora, porque é nesse momento que, ele joga a sua flecha longe. O Heráclito está dizendo que é exatamente isso. O mundo é isso. Uma tensão constante. Se uma coisa morre, outra nasce. Uma coisa muda aqui, outra se transforma ali. O mundo é isso. É mudança. Faz sentido, não faz? Você olha para você olha para as pessoas da sua família, você olha para o mundo. O mundo é igual? Não. Muda a cada segundo. Você pode até tentar me dizer, não, mas veja bem, a nossa personalidade, a nossa alma, digamos assim, é a nossa essência, ela não muda. Não é verdade. Aliás, talvez seja uma das coisas que mais muda. A nossa personalidade muda todo o tempo. Por que a gente fala que a adolescência, a gente costuma chamar de aborrecência? Porque quando você chega numa certa idade, você fica chato pra caramba. Muito chato. Você tá naquele momento de se descobrir, se diferenciar. E ao mesmo tempo que você quer se diferenciar dos seus pais, você quer fazer parte de um grupo. Então você fica chato, reclama de tudo. Ora, mas depois você vai amadurecendo, você muda. Quando você fica mais velho, você muda mais ainda. Ou seja, você passa a sua vida toda mudando. Sua personalidade não é a mesma. Ela muda demais. Então o Heráclito parece que tem razão. O mundo é mudança. Só mudança. Tudo muda. Mas veja, nesse universo do Heráclito, tem uma consequência isso. Se tudo muda, se o mundo é constante mudança, devir, aquela tensão, a gente pode conhecer o mundo? Como assim pode conhecer o mundo? Imagina, você pensa na física. Você pega aqui um objeto e joga. Aí você pega outro objeto e joga. Aí na França um cara pega um objeto e joga. A física explica esse movimento de queda? Explica, não explica? Tanto aqui no Brasil, quanto no Canadá, na França, na África, tanto faz. Por que tanto faz? Porque a física pressupõe que existe uma regra, uma lei, que é uniforme, que é a mesma em todos os lugares da Terra. Você pode explicar isso até fora da Terra, só que aí você vai ter que levar as condições daquele local. Se eu estiver na Lua, tem condições diferentes, mas ainda assim é a mesma física. Então veja, a física, a ciência, biologia, química, elas pressupõem que há alguma coisa nesse mundo que permanece e que pode ser conhecido. A gente viu nos pré-socráticos, esse é o grande ponto. Tem alguma coisa que tem regras, tem leis imutáveis e a gente pode conhecer. Só que o Heráclito, ao colocar o cenário desse jeito, dizendo que o mundo é mudança e só mudança, não tem nada que permanece, apesar da resposta ser muito boa, isso tem uma consequência gravíssima. Quer dizer que você não conhece mais o mundo. Acabou de escapar da sua mão. É impossível conhecer o mundo. Como é que a gente fica então? A gente desiste? Não, claro que não. Filosofia. É claro que alguém vai aparecer para dialogar, para falar, não, você está errado, meu filho. Quem é esse sujeito? É um cara chamado Parmênides, que é o amor de todo o aluno. Eles adoram. Parmênides é um cara muito claro. O Heráclito já era um cara um pouquinho confuso, conhecido até pelo apelido de O Obscuro. Parmênides, então, é uma delícia. O que o Parmênides vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai falar, Heráclito, veja, você tem razão. Quando você olha aqui para o lado, as coisas mudam. Quando você olha para você mesmo, você está mudando? Sim, verdade, você tem razão, Heráclito. Muda mesmo. Mas veja, você quer fazer filosofia, fazer uso da sua razão, ou você quer ficar no mundo da opinião?
Veja, o Parmênides está fazendo uma distinção absolutamente fundamental aqui. Ele está dizendo, Heráclito, você está no mundo da opinião. Você está se valendo só dos seus sentidos. Os sentidos são limitados. Você quer conhecer a realidade, a verdade de fato, você tem que usar a razão. Se por acaso se chocar o que o sentido te mostra, a sua opinião, e o que a razão te mostra, você esquece a opinião. Você deixa os sentidos de lado. Então o Parmênides vai partir daí, falar, ó, felizmente, Heráclito, você ainda está no mundo dos sentidos, na opinião. E veja o que acontece quando você usa a razão. Você está me dizendo que o mundo é pura mudança. Mas isso é impossível. Como assim impossível? Parmênides vai explicar. Ora, o que é a mudança? Hoje, sou um cara jovem, bonito, no auge da saúde. Daqui 40 anos, eu seria um velho. Hoje, eu não sou jovem. Isso que é querer se enganar, né? Sou jovem. Daqui 40 anos, um velho, não jovem. Então o Parmênides vai dizer, olha, o que você está me dizendo é que o mundo passa de algo que ele é para algo que ele não é. Mas aí ele coça a cabeça e fala, opa, aí tem um problema de lógica. Por quê? O ser é. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse predicado existir, ser, faz parte desse sujeito, que é o ser, substantivado. É aquilo que a gente falou, um brasileiro é um brasileiro. Quer dizer, A igual a A. O que o Parmênides está dizendo? Ora, o ser é. Se você está dizendo que a mudança é possível, você está me dizendo que é possível que o ser que é possa não ser. Quer dizer que você hoje, que é um sujeito jovem, pode se tornar não ser, não jovem. Você está me dizendo, entre outras palavras, que o ser não é. Isso não é possível. A lógica te joga na cara, te dá um tapa na cara e fala não, não é isso. Isso não pode acontecer. O Parmênides vai um pouquinho mais longe. Ele vai dizer, olha lá. Você fala, ó, câmera fotográfica. Tá na minha frente aqui, ó. Essa câmera. Eu acabei de enunciá-la. Câmera. Se eu enuncio, é porque eu pensei a câmera, certo? É claro, né? Se eu falei da câmera, é porque antes eu pensei na câmera. Mas se eu penso algo, quer dizer que eu penso alguma coisa que existe, que tem ser. A gente sabe que o ser é, o ser existe. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se eu falo, é porque eu penso, se eu penso, é porque existe. Significa que eu nem ao menos posso pensar a mudança. Aquilo que o Heráclito estava falando é típico do sujeito preso aos sentidos, na opinião ainda, na doxa. A realidade é que, quando você coloca a sua razão para funcionar, o logos, você vai concluir, inevitavelmente, que não é possível pensar a mudança, que seria a passagem do ser para o não ser. Só que o ser não pode não ser, é evidente. É claro, a gente fica um pouco confuso com esses termos, porque a filosofia trabalha com termos que normalmente a gente não está usando no dia a dia, mas você vai se acostumar. É fácil. E faz muito sentido. O que o Heráclito está dizendo? Que há uma identidade entre ser, pensar e dizer. Agora, se você lembra dos argumentos do Gorgias, você entende por que o sujeito bateu com tanta força nesse argumento. O que ele tentou mostrar é que essa identidade entre ser, pensar e dizer não existe. Por isso que ele colocou tantos argumentos na mesa. O objetivo dele era romper com isso, é mostrar que isso é impossível. O Parmênides está fazendo algo muito interessante. Ele está desprezando a opinião em favor da razão, que é o único meio de chegar até a verdade. Ora, e quando ele chega a esse ponto que é impossível mudar, na verdade, ao contrário do Heráclito, ele vai dizer exatamente o contrário. O mundo é imóvel. Ele não se move. Quer dizer o quê? Movimento para os gregos, para os antigos, é mais do que sair do ponto A para o ponto B. E daqui até a padaria, da padaria para voltar para casa. Movimento significa mudança.
Então, quando ele fala em movimento, ele está falando de mudança. Ele está dizendo, ó, o mundo não pode mudar. Isso é impossível, inconcebível. Quem que está me mostrando isso? A razão. Ainda que os sentidos pareçam dizer, não, está mudando, a razão fala que não. E é justamente pela razão que ele vai dizer, tudo que há é o ser. Mas não posso falar mais que isso. E o ser é o quê? É uno. Quer dizer o quê? Só tem um. Não pode ter dois seres. Porque se tiver dois, significa que eles vão acabar um limitando o outro. Quer dizer que vai faltar uma coisa em um, vai faltar alguma outra coisa no outro. E não pode ser. Isso seria admitir o não ser no ser, que é impossível. Além disso, o ser é eterno. E por que ele é eterno? Porque se ele não fosse eterno, ele teria um começo. Lembra do Gorgias? Era disso que o Gorgias estava reclamando. Por isso que ele está tentando mostrar que não pode ser eterno. Mas o Parmênides está dizendo, claro que é. Se não for, ele vai ter sido gerado. Aí teria que ter um ser antes do ser, o que é absolutamente absurdo. Não pode ser. Além disso, algo que a gente já percebeu, o ser, a única coisa que existe, é imutável. Isso a gente já percebeu, não é? Não pode mudar. Porque mudar é a passagem do ser para o não ser. Isso é inconcebível logicamente. Não dá para ocorrer. O que mais você pode falar sobre esse ser? Que ele é infinito. Porque se ele for finito, ele vai ter que ser limitado. Significaria que o ser, aquilo que existe, vai até aqui. A partir daqui, o que é? É não ser, ora. Isso não pode acontecer. Além disso, o que mais você pode falar? Na hora que o ser é perfeito. Quer dizer o quê? Que não falta a ele nenhuma qualidade. Porque se faltar, significa que há alguma coisinha que não existe, que não é dentro do ser, que é a própria existência. Então o que o Parmênides está fazendo? É algo muito importante. Dividindo opinião e realidade, colocando a razão do lado da realidade e os sentidos do lado da opinião. E ele está se contrapondo a Heráclito, dizendo, Heráclito está errado. Isso que você falou que é mudança, é simplesmente impossível de ser concebida pela razão. Ora, se a razão te diz que não muda, o que você faz? Diz que não muda. A razão manda. É nela que você confia. Mas aí você pode se perguntar, então o Parmênides, agora que foi no sentido oposto ao Heráclito, consegue explicar o mundo? Não. Por que ele não consegue explicar o mundo? Imagina de novo a física, que foi nosso exemplo lá em Heráclito. A física pressupõe o quê? Que as coisas mudam, que elas se movem. Claro, a física pressupõe, a ciência pressupõe que tem uma regra estável, a partir do qual essas coisas que mudam são explicadas. Mas no mundo do Parmênides é imóvel. Nada muda. Então não tem o que explicar. Acabou. Quando você chega ao ponto de enunciar o que é o ser, morreu por aí. Você não vai ter física, você não vai ter química, você não vai ter biologia. Você não vai ter ciência alguma desse mundo, porque não há nada a explicar a não ser o ser. Viu o problema que eles colocaram? Se o mundo do Heráclito, a gente pode dizer que é um mundo colorido, cheio de vida, porque muda. O do Parmênides, a gente pode dizer que é um mundo mais frio, cinza, que nada muda. Mas, de qualquer modo, nos dois casos, você não consegue conhecer o mundo. É impossível. E veja, o Sócrates deu a vida dele falando que você poderia avançar. Que a filosofia não era uma tarefa perdida. Você poderia, sim, alcançar algumas verdades absolutas. Mas como é que faz? O Heráclito e o Parmênides parece que estão no impasse. O Gorgias botou uma série de contra-argumentos ao que o Parmênides fala. O Sócrates está dizendo que dá. Como faz? Isso no próximo vídeo. Até lá! Bem, agora você já sabe, né? Like é obrigatório. Agora, se você não quer perder nada, não quer bancar o doido, se inscreva no canal. Até lá!